Olá, olá, pessoal. Muito bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso lançamento do programa do Family Experience, né? Então, hoje nós vamos falar em detalhes sobre esse programa, né? Um programa novo aqui no portfólio da 3W. Antes de mais nada, tá? Esse lançamento fica gravado, vai para o nosso canal do YouTube, como sempre. Então, caso vocês queiram reassistir, ou queiram compartilhar com alguém que não pôde estar aqui hoje, muito em breve já estará disponível, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham aí também no decorrer aqui do nosso evento, vocês têm acesso ali ao PIR de perguntas e respostas, então vão colocando lá no final da apresentação, eu respondo aquilo que, por acaso, que eu não acabei não falando no decorrer da apresentação, eu dou uma olhadinha, tá bom? E a gente conversa. Então, o Family Experience é mais um programa aí que nós estamos lançando no portfólio da 3W, tá? Vocês devem perceber que desde o ano passado a gente vem crescendo, a gente vem ampliando o nosso portfólio, muito aí por conta das solicitações de vocês, das demandas de vocês. Então, o Canadá foi um país que a gente incorporou aqui ao nosso portfólio, por uma grande procura, né, que nós sempre tivemos, especialmente de boarding school no Canadá. Então, ano passado a gente trouxe 3 opções de escolas nesse país. É, o Summer Experience também, né? A gente fez o lançamento do Summer em dezembro. Para quem não pegou aí, pessoal que já estava de férias, nosso programa nas férias de julho, com 2 semanas de duração, uma opção em Toronto, outra em Los Angeles. Nós lançamos aí em dezembro. Também temos a gravação do lançamento, tá? No nosso YouTube. E o Family é mais um programa, né? Então, essa opção para pais e filhos é algo que a gente sempre recebeu bastante procura, né? Os pais que querem acompanhar os seus filhos, que querem aproveitar para estudar o inglês. Então, nós conseguimos aqui em uma das nossas opções de escolas no Canadá. É um programa diferente, né? Um programa complexo, por isso que a gente tem uma opção só, né, de escola. Afinal, a 3W é focada em ensino para menores de idade. E aqui a gente está falando de um ensino para maior de idade, para os adultos, para os pais. Então, é uma dinâmica diferente, né? Mas é um programa que nós tivemos agora, né, em janeiro, um embarque já. Foi um piloto que nós fizemos e está dando super certo, porque os estudantes estão lá ainda. Então, para 2026, a gente resolveu lançar com mais antecedência, tá bom? Então, antes de falar do Family, tá? Dos detalhes do programa, explicar um pouquinho aí onde vocês encontram as informações, eu quero dar só uma pincelada na escola, né? Na Academy Saint-Cécile, que é a nossa escola parceira no Canadá, que está oferecendo o Family, né? Para vocês saberem vender o programa, vocês também precisam vender a escola. E aqui a gente está falando de um programa onde os pais também querem saber sobre a cidade, né? O que tem para fazer, quais são os passeios, afinal eles estarão juntos. Então, vamos começar falando da escola, tá? Primeiro aqui com um rápido videozinho da Academy Saint-Cécile, só para vocês entenderem um pouquinho da estrutura aqui dessa boarding school. Então, pessoal, vocês viram aí um pouquinho, né, da estrutura da Academy Saint-Cécile. Como eu já mencionei, ela é uma boarding school. Então, toda a estrutura da escola fica dentro do próprio campus, inclusive a parte dos dormitórios, que eu vou explicar mais à frente como funciona, tá? Mas é uma boarding school clássica aí, no Canadá. As nossas escolas do Canadá têm
50% em média de estudantes canadenses, tá bom? Então, não são escolas para alunos internacionais em sua grande maioria, né? Claro que elas abrem, né, as portas aí, 50% de canadenses, 50% de alunos internacionais, mas são escolas para nativos. Então, esse é um dado bem importante, porque muitas boarding schools no Canadá acabam sendo escolas somente para alunos internacionais, ou boa parte dos alunos são internacionais. Então, a gente tem aí um ponto de vista diferente, tá? Na Academy Sainte-Cécile. Ela é uma escola também, né, como eu falei, que nós lançamos ano passado junto com o Canadá, e tem sido um sucesso muito grande a Academy Sainte-Cécile. Temos alunos lá de longa duração, embarcamos agora o nosso High School Experience, então é uma escola que tem funcionado muito bem, tá, para o mercado brasileiro. Ela veio para o Brasil ano passado e vem novamente agora em março. Então, é uma escola também muito preocupada em entender como atender melhor ao público brasileiro. Isso vai se estender ao Family Experience, especialmente porque estamos falando de crianças, né? A partir de 7 aninhos. A localização da Academy Sainte-Cécile é Windsor, tá? Então, cidade de Windsor, província de Ontário. Dá uma média aí de 30 minutos de Detroit, no estado do Michigan, Estados Unidos. Então, a escola fica praticamente na fronteira, tá? Com os Estados Unidos. Em média, 3 horas e meia de Toronto. É uma cidade mediana, tá? Uma cidade aí muito bem estruturada, com aquela carinha de cidade menor e com aquela carinha de cidade canadense, né? Com um pouco mais ali de imersão na cultura canadense, o que às vezes a gente não vê nos grandes centros. Né? Lembrando, obviamente, que a cultura canadense é multicultural, né? O Canadá é multicultural. Então, quando a gente fala de cultura canadense, é importante a gente sempre lembrar desse aspecto, mas é uma cidade onde eles conseguem fazer essa imersão muito grande com os nativos. E ela é uma escola IB, tá bom? Então, é claro que a gente está falando aqui de um programa Family, de 4 semanas de duração, mas ela é uma escola IB, então pode ser um dado importante a depender aí até da idade desse estudante, se de repente a gente estiver já falando de um estudante de 14 anos, ou mesmo os estudantes de High School Experience, né, de 14 a 18, eles podem usufruir desse benefício também até para os estudantes de longa duração. Então, aqui um pouquinho dos dados de Windsor, né, que eu já dei uma pincelada, em média 230 mil habitantes, então não é uma cidade pequenininha, é uma cidade muito bem estruturada, e aqui um pouco mais aí da localização para vocês se situarem, tá? Então, Windsor tá bem aqui, ó, nessa bolinha azul. Windsor, fronteira com Detroit, tá? Já respondendo uma pergunta, os estudantes chegam pelo aeroporto de Windsor, tá? Então, geralmente eles embarcam com o ETA, né? Então, o ETA exige essa entrada, essa primeira entrada no Canadá via aérea, e o aeroporto correto para chegada é Windsor, não Toronto, tá bom? A escola não busca os alunos em Toronto, ela busca em Windsor. E aqui um mapinha do campus, tá? Como eu falei, toda a estrutura da escola, toda a parte atlética, vocês viram também que eles têm um complexo de artes muito grande, eles têm anfiteatro, eles têm na parte ali de baixo, né, do basement, né, do porão ali da escola, eles têm um estúdio de artes bastante completo. Então é uma escola muito coringa, tá? Dá para oferecer para o estudante mais acadêmico, o estudante mais artístico e até mesmo um estudante mais focado em esportes. Então, ela é uma escola bastante coringa nesse sentido. E falando dos nossos alunos do Family, né, eles estarão no ensino fundamental, Elementary School, né? Então, aqui fica o prédio do Elementary School. Então, de 7 a 13 anos aí, eles entram nessa turminha. Alguns de 13 podem, de repente, dependendo da data de nascimento, até cair já no ano do high school, mas em geral eles vão todos aqui para o Elementary School. E, pessoal, um resuminho aí de matérias, esportes e clubes da escola. O que é importante ficar claro sobre matérias para os nossos aluninhos aqui do Family, né? A variedade de matérias, ela vai crescendo quanto mais velho o estudante for, por motivos óbvios, né? Então, a gente não tem como colocar ali uma criança de 7 aninhos para estudar negócios, né? Ele não vai conseguir compreender. Então, dependendo da idade do aluno, né, algumas matérias são oferecidas. A gente tem o catálogo completo de matérias, tá bom? Geralmente, os estudantes dessa idade, os pais não estão ainda tão preocupados com essa variedade de eletivas, né? A ideia é que o estudante esteja ali imerso
numa escola canadense, convivendo com canadenses, estudando em inglês, mas obviamente a gente tem esse catálogo completo, né? Então é importante apenas ficar claro que as matérias vão variar de acordo com a faixa etária, de acordo com o ano de estudo. Então, os alunos de 7 aninhos, eles entram no primeiro ano, no first grade. Então, a gente vai atender esses alunos aqui do first grade até o ano 8, né? Então, em geral, eles caem aí, e aí a cada ano são algumas matérias, mas eles têm, sim, algumas matérias bastante diferentes. As matérias de artes, a escola é muito focada em artes, é uma escola muito dinâmica, eles fazem muitas matérias, muitas atividades práticas, e para esses estudantes bem novinhos também isso se aplica, tá? E o mesmo vale para os esportes. Os esportes, né? Estados Unidos e Canadá, eles dão um foco muito grande nos esportes, então mesmo os estudantes mais novinhos, eles já têm esporte sim, inclusive no Family, tá bom? Então os alunos aí que queiram praticar os esportes, lembrando que eles estarão lá na temporada de inverno, eles podem sim, eles têm acesso às práticas, tá? E algumas fotos, né, da escola aqui para vocês. Então, os estudantes, eles têm uniforme, eles precisam usar uniforme, tá? Ah, mas meu aluno tem 7 anos, ele precisa usar uniforme? Ele precisa. Todos os estudantes de 7 até 18 anos, os nossos estudantes de High School Experience, usam uniforme. Aqui a gente tem um exemplo do uniforme que está incluso, tá? Na Student Fee. Então, o estudante vai receber o uniforme ao chegar lá, ele já vai receber, a gente já coleta o número, né, da vestimenta dele antes, então chegando lá, ele já recebe. Precisou trocar, tá grande, tá pequeno, a escola vai ajudar sem problema nenhum. Tem uma parte do uniforme que ele tem que levar, o sapato, tudo isso a gente passa para vocês, mas a outra parte já está inclusa, tá? Aqui um pouquinho mais dessa estrutura do estúdio de danças, a parte de música, laboratório, teatro, né? A parte esportiva, o futebol é muito forte na escola, assim como o rock. Eles têm, inclusive, algumas academies para alguns estudantes que queiram participar com um custo adicional. A escola tem academy de futebol e academy de basquete, assim como a academy de rock também, né? Que não é popular no Brasil, mas de repente, se alguém quiser se aventurar, aí alguns estudantes um pouco mais velhos, de 12, 13 anos, eles já têm acesso também com custo adicional, tá? E aqui um pouquinho mais da parte de acomodação, que eu já vou explicar para vocês como é que funciona aqui no Family, tá? Mas eles têm ali uma área de lazer, sinuca, ping-pong, tem uma sala com TV, com videogame, todas as refeições, né, para o programa completo, né, programa que não é self-placement, todas as refeições estão inclusas na cafeteria da escola, café da manhã, almoço e jantar. E essa daqui é a estrutura, né, da parte dos quartos. Aqui dentro do campus da San Cecile, eles construíram na parte do campus algumas casas, tá? Dedicadas a esse tipo de programa. Então, a San Cecile recebe grupos de outros países também em diferentes épocas do ano, porque as férias variam, né? De acordo com o país. Então, eles estão muito acostumados a receber esse perfil de grupo, seja com os pais, seja adolescentes. Então, eles construíram dentro do campus uma área somente para esse tipo de acomodação. Os alunos de longa duração, eles ficam no residence hall da escola, já os alunos de curta duração ficam nessas casas, tá? Então, as casas têm mais ou menos essa estrutura, os banheiros compartilhados, a cozinha, né, comunitária e os quartos, tá? Falando agora mais especificamente do programa do Family, como que vai funcionar essa dinâmica de acomodação e de aulas dentro do nosso programa? Então, são 4 semanas de programa em janeiro, tá? Nós ainda não temos as datas, tá bom, pessoal? Por quê? O calendário anual das escolas, ele só fica pronto em meados de abril, maio. Então, quando estiver finalizando o ano atual, né? O ano atual está em curso, começou lá em agosto e vamos até maio, início de junho. Quando esse ano estiver finalizando, é quando a escola vai olhar para o ano seguinte e elaborar todo o seu calendário. Então, quando for lá para abril, maio, nós já teremos a data oficial de chegada e de saída. Mas geralmente não varia muito, tá? Costuma variar um dia, 2 dias, a depender do ano. Então, a tendência é que eles estejam por lá por volta do dia 5, 4 a 5 de janeiro, tá? Mas a gente vai fazer a confirmação dessas datas em breve. Os estudantes precisam ter um inglês pelo menos intermediário e boas notas.
é obrigatório que essas crianças de 7 a 13 anos estejam acompanhadas de um dos pais e que eles venham de escolas bilíngues no Brasil, tá? Então, um estudante que não estudar em uma escola bilíngue no Brasil não pode ser aceito nesse programa, porque é importante que o nível de inglês desse aluno já seja pelo menos um intermediário. Tá? Então, um estudante totalmente cru, ele não pode ser aceito. Quando vocês colocarem ali o histórico escolar do estudante, precisa vir de uma escola bilíngue, tá bom? Eu já vou explicar mais à frente também onde vocês encontram todos esses detalhes de matrículas, mas essa é uma exigência da escola, tá bom? E os estudantes dessa idade precisam estar acompanhados de um dos pais, seja esse pai estudante de ESL na escola ou não, porque nós temos essa opção. Mas alunos desacompanhados dos pais dessa idade não são aceitos. Então, é um programa Family mesmo. E as matrículas aí, como eu falei, do primeiro até o 8º ano. As aulas, as atividades, os esportes, eles vão fazer tanto com os estudantes internacionais quanto estudantes nativos. Então, na prática, tá? Falando aqui, então, primeiramente do que está incluso, a gente colocou aqui High School Experience, mas é Elementary, né? School Experience. Na prática, é igual ao programa que vocês já estão super acostumados a vender do High School Experience, né? Então, o estudante vai ter ali as aulas de acordo com o seu ano letivo, eles estudam em média, né? Essas crianças aí de 7 a 13 anos, em média, das 7 da manhã, das 8 da manhã até umas 2h30, 3 horas da tarde. Eles vão estar acomodados dentro dessa residência estudantil, e aí os pais e filhos dividem a acomodação, tá? Então, os quartos que vocês viram, eles têm alguns quartos maiores, então a família vai dividir o quarto. Então, os pais, seja, por exemplo, só a mãe e o filho, ou os dois pais e o filho. Se quiser estudar mais de um filho, eles podem, mas eles dividem o quarto. As demais dependências da casa são compartilhadas, tá? Isso é muito importante ficar claro, tá, pessoal? Porque isso daqui é uma estrutura de boarding school, não é um hotel 5 estrelas. Então, quando a gente fizer a venda, quando a gente vai fazendo o atendimento, a gente precisa explicar exatamente onde eles estarão hospedados, tá? Então, para os estudantes menores de idade, a dinâmica extremamente similar ao do High School Experience, com a diferença aí apenas da idade, tá bom? Os adultos que quiserem fazer programa de ESL dentro da escola, eles podem, tá? Então, eles vão ter as aulas de inglês, do English as a Second Language, dentro da escola, das 8 da manhã até o meio-dia. Então, uma carga horária de 4 horas diárias, com níveis diferentes, tá? Então, cada pai, né, mãe, tem um nível diferente. Então, são níveis variados de aula e é opcional, tá bom? Então, um adulto ele pode ou não estudar ESL dentro da escola. Se esse adulto optar por estudar ESL na escola, ele obrigatoriamente precisa se hospedar dentro do campus. É uma exigência da escola. Então, qualquer adulto estudando ESL deve se hospedar dentro do campus. O adulto que não quiser estudar ESL, quero apenas que o meu filho faça o programa do Family, mas eu não quero estudar ESL. Ele não mora dentro do campus, então hoje, inclusive, nós temos uma família que fez exatamente isso. Eles estão num Airbnb na cidade e o filho de 7 anos está estudando, né, na escola. Então, eles optaram, inclusive, pelo filho não morar dentro do campus e sim com eles no Airbnb. Então, existe essa opção, tá? O pai, ele pode ou não estudar o ESL. Estudou ESL na escola? Quero estudar ESL na escola, eu devo me hospedar dentro do campus, nesse quarto compartilhado por família. Não quero estudar ESL, eu devo obrigatoriamente morar fora do campus. E aí, para os filhos, nós temos as duas opções, tá? De ou self-placement ou não. Se o estudante tiver de 7 a 10 anos, ele pode morar no campus ou morar com os pais, tá? Então, ele tem essas duas opções. Meu pai não está estudando ESL, mas eu estou fazendo o programa do Elementary School. Eu tenho aí de 7 a 10 anos. Eu posso escolher morar no campus, e aí ele vai morar com os outros estudantes que estão sem os pais, né? Ele vai ficar nessa ala somente com os estudantes, ou eu vou morar com os meus pais. A partir de 11 anos, 11, 12, 13, é obrigatório que o estudante viva dentro do campus. Vocês têm esses detalhes na price list, tá? E vocês têm um FAQ
também ali na área do agente, vocês têm um FAQ só sobre esse programa, porque eu sei que são muitos detalhes. Pode tal idade, pode isso, pode aquilo. Eu sei que é muita informação. Então, eu recomendo que vocês consultem o FAQ, né? Ele é um FAQ bem simples, tem 2 páginas, tá bom? Mas tem todas essas regras, todos esses detalhes sobre acomodação, sobre as matérias e também sobre o self-placement. Mas nós temos, então, essas 2 possibilidades, tá bom? Mais uma informação importante, lá também na nossa área do agente, nós já temos o flyer do programa, tá? A gente está fazendo um ajuste porque encontramos um errinho, que é esse High School Experience aqui, então a gente vai mudar para Elementary School Experience, tá? Mas ele está pronto para ser utilizado, então vocês podem utilizar, e lá vocês também já têm o pré-application do programa, tá? Então o pré-application é muito similar ao High School Experience, com a diferença aí que, dependendo da idade do estudante, ele não precisa fazer cartinha, né? O estudante de 7 aninhos, ele não vai, às vezes, conseguir fazer uma cartinha tão bacana. Então, vocês também têm esses detalhes, tá? Do que é necessário para cada idade do estudante no nosso passo a passo de matrícula, mas já está lá também na nossa área do agente, tudo atualizado. E, por fim, algumas atividades que a San Cecile organiza, tá? Então, a escola, no mês de janeiro, de praxe, ela já vai organizar várias atividades nos finais de semana, porque nós temos o nosso grupo do High School Experience, além dos nossos alunos aí de longa duração. Então, aqui são alguns exemplos, né, de passeios que a escola organiza. Os estudantes novinhos do Family e os seus pais estão convidados a participar dessas atividades, se eles quiserem também, tá? Então, eles podem participar das atividades da escola ou não. Se o pai não quiser participar, só o filho, não tem problema. Se o pai não quiser que o filho participe das atividades e esse pai, essa mãe quiser fazer as atividades por conta própria, ele pode retirar o filho do campus, né? Então, se esse estudante estiver hospedado dentro do campus, ele pode buscar ao término da aula, pode fazer os passeios, né? Se quiser passar o final de semana, por exemplo, no Airbnb com ele, ou no hotel, ou de repente a gente vai passar o final de semana em Toronto sem problema nenhum, né? Eles são os pais biológicos da criança, então sem problemas, eles podem fazer essas atividades, desde que não prejudique as aulas, né? A dinâmica de aulas desse aluno, e obviamente sempre em contato com a escola e seguindo as regrinhas da escola, se tiver algum formulário para ser preenchido, então tudo isso é bem tranquilo, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se a gente tem alguma perguntinha aqui no nosso chat. Ó, aparentemente tem alguma pergunta, mas o meu PIR aqui não está carregando, tá? Vamos ver se dá um tempinho aqui. Sei por quê, ele tá só carregando, carregando, carregando. Deixa eu ver, vamos dar mais uns minutinhos. Eu até parei de compartilhar minha tela aqui para ver se vai. Mas se não for, não tem problema, tá? Aí quem perguntou, me manda no WhatsApp, vocês têm os meus contatos. Espera aí. Pessoal, não tá carregando, tá? O meu PIR aqui, não sei por quê. Tá só a bolinha rodando. Então, vamos fazer o seguinte, tá? Quem tiver dúvidas aí, me manda no WhatsApp, me manda por e-mail, dá uma explorada na área do agente, olha o flyer, olha o FAQ. Às vezes a pergunta que vocês fizeram também já está no FAQ, né? No nosso passo a passo de matrícula também, a gente tem lá todas as informações de matrícula para cada programa. O Family tem lá separadinho, tá? Como é que vai ser a matrícula do Family. Então, a gente tem essas informações. E qualquer outra dúvida, se vocês não encontrarem, né, as informações nesses materiais, é só me chamar no WhatsApp, tá bom? Ainda hoje, no máximo amanhã, provavelmente aí já temos essa gravação lá no YouTube. Então, fica lá a gravação para vocês se assistirem, tá bom? Muito obrigada aí pela presença de vocês. Boas vendas, pessoal.